Boa noite, igreja. É um prazer enorme estar com você essa noite. E hoje os nossos corações estão realmente gratos a Deus por mais um domingo podermos estarmos juntos, cultuando a Deus juntos. Nós, da equipe pastoral, estamos realmente gratos a Deus por tudo que estamos conseguindo fazer em meio a esse momento de pandemia. Nós não podemos estar juntos devido ao Covid-19, mas eu não tenho dúvidas de que Deus, mais uma vez, vai fazer das nossas tribulações, das nossas lutas, um grande motivo de alegria. Vamos orar ao nosso Deus, vamos falar com o nosso Deus nesse momento. Eu gostaria de pedir que todos os irmãos da nossa igreja orassem pela minha família. Nós perdemos um tio-avô, ele não era um tio de sangue meu, mas era um tio muito querido de toda a nossa família, e eu gostaria de pedir para a nossa igreja orar por essa família que perdeu o seu avô, perdeu o seu pai, perdeu o seu amigo, e que nós possamos, em oração, estar diante do nosso Deus, clamando por não só a família da nossa igreja, né, que perdeu um irmão querido, mas também pelos 3.200 casos, né, 3.200 famílias que perderam os seus aqui no Brasil, as 50 mil famílias que já perderam alguém nos Estados Unidos e as milhares de famílias que estão sendo atingidas pela morte dos seus parentes queridos. Uma das coisas que a igreja mais pode fazer nos dias de hoje é orar. Ore, invista tempo em oração, que eu tenho certeza que muitas coisas serão diferentes a partir da igreja de Cristo estar orando, intercedendo de forma direta por aqueles que estão ou doentes ou que já sofreram alguma perda. Não esqueça de orar também pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelos nossos políticos, como Romanos nos convida, e muito mais, porque muito além do que Romanos nos convida a orar pelos os nossos líderes, né? Mas pela situação que o nosso país está entrando de provavelmente um colapso. Então não deixe de orar, não deixe de investir tempo no seu país, porque se você apoia ou não o governo, isso é indiferente. Se o governo cair, se o governo for destruído, se o governo deixar, né, de ter uma consistência, todos nós perderemos. Então não deixe de orar, obedeça a palavra de Deus e invista seu tempo em oração pelo seu país também. Oremos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por podermos cultuar, muito obrigado, Deus, por podermos estar reunidos, com os nossos corações unidos, Pai. Fala aos nossos corações, nos ensina, aceita o nosso culto ao Senhor. Deus, recebe a nossa adoração, recebe os nossos dízimos e ofertas, recebe, Deus, a nossa entrega plena, concreta ao Senhor. Perdoa os nossos pecados. Pai, consola os corações daqueles que estão com perdas gigantescas. Pai, fortalece o nosso governo, fortalece os nossos líderes, traz paz ao seu coração, traz temor ao Senhor ao seu coração. Deus, nos ajuda. Nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus oramos e agradecemos por tudo. Amém. Agora eu gostaria de refletir com você rapidamente sobre os nossos dízimos e ofertas. Se você não sabe como fazer, é só você entrar no aplicativo da nossa igreja, né? E ir na parte de doações ou clicar no QR Code que deve estar aqui, ó. Então, se você clicar nesse QR Code, você vai direto para o aplicativo e é só ir em doações e fazer a sua oferta ou o seu dízimo. Eu gosto sempre de falar um texto sobre dízimos e ofertas para trazer à memória a importância não do dar, mas do porquê dar e como dar. Quando Moisés foi enviado por Deus para construir a Arca da Aliança, ele convidou o povo de Israel a fazer ofertas voluntárias, ofertas de coração, ofertas que as pessoas quisessem dar.
E Deus moveu o coração daquelas pessoas de tal forma que Moisés teve que impedir as pessoas de contribuir, porque tamanho era a quantidade de ofertas que ele estava recebendo. Hoje em dia, as pessoas acham que isso não acontece, que precisa gastar muita energia falando de dízimos e ofertas, porque se não falar, as pessoas não dão. Eu não acredito nessa conversa. Eu não só acredito que Deus leva os nossos corações a contribuir por gratidão, por consciência de que a obra de Deus também precisa de dinheiro, mas principalmente porque eu acredito que os irmãos, eu e todos os irmãos, tenham consciência de que Deus aceita isso como uma oferta. Tenha consciência de que isso é uma oportunidade que temos. Imagina aquelas pessoas que demoraram para fazer a oferta na época de Moisés e quando foram fazer já não podiam mais. Eles não puderam participar da grande obra de Deus naquela época. Então hoje eu queria te convidar a não só entender que você tem a oportunidade de fazer parte disso, mas principalmente de que é uma honra fazer parte disso. De que nós devemos fazer isso como um culto a Deus. E qualquer culto a Deus, se não estiver cheio de gratidão e consciência, ele não é aceito por Deus. Então, se você não tem isso claro no seu coração, em hipótese alguma, faça uma oferta, em hipótese alguma, dê o seu dízimo. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Deus recebe aqueles que entregam suas ofertas de todo o seu coração, como aquela viúva pobre que colocou tudo que tinha, suas 2 moedas, e deu muito mais do que todos os homens ricos daquela região. Então, eu queria deixar esse recado, essa palavra de Deus para o seu coração. Eu não estou querendo aqui, em hipótese alguma, dizer que você não pode fazer sua oferta, mas faça sua oferta consciente de que é uma oportunidade, de que é uma forma de demonstrar a Deus toda a gratidão que temos por tudo que Ele tem feito. Agora, vamos louvar ao nosso Deus, vamos expor ao nosso Deus tudo que sentimos, os nossos corações, como eles estão, para que nós possamos entregar também os nossos louvores ao nosso Deus. Louvemos ao Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim.
Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Vejo, Senhor, vejo, Senhor, meus olhos viram, Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Vejo, Senhor, Só quero ver você. Só quero glória, ver eu te você. quero. Só quero ver você. Jesus, Só quero ver você. glória, glória, eu te dou. Jesus, para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu Jesus. Agora vamos falar da palavra de Deus.
E para falar da palavra de Deus, eu gostaria de refletir sobre esse momento que vivemos. Esse momento que não é simples, não é nada fácil, mas é um momento extremamente importante. Porque veja bem, em todos os momentos de grande tribulação da história do mundo, a igreja se dedicou, a igreja pôde fazer a diferença no meio onde ela estava inserida. E eu não vejo o Covid-19 como uma maldição de Deus, como alguns têm visto. Eu vejo o Covid-19 como uma simples forma de Deus preparar a sua igreja, de fortalecer a sua igreja, de unir a sua igreja. Nós nunca valorizamos tanto o estar perto como valorizamos hoje. Outro dia eu encontrei um casal no mercado e a gente ficou quase 1h30 conversando da vida, falando das coisas que aconteceram, lógico, né? Com o casal no carro e eu a 2 metros do carro. Mas olha que interessante, isso se o Covid não tivesse aí, talvez nós não teríamos tanto a falar, tanto a conversar, tanto desejo de estar juntos. Então, olha que interessante, Deus usa das dificuldades, das tribulações, das angústias, para fazer o povo dele crescer, como sempre na história fez. E por isso, hoje eu queria falar das nossas orações em meio às angústias. Oração no meio da angústia. Pode parecer algo difícil, mas se formos observar, talvez não tenha nada mais necessário nos dias de hoje do que um povo que ora no meio da sua angústia. Em nenhum momento da história, a nossa geração, essa geração, o mundo foi tão rico como é hoje. Em nenhum momento da história o mundo já foi tão avançado na tecnologia como é hoje. Em nenhum momento da história o mundo já foi tão tecnológico, tão capaz de unir informações como nos dias de hoje. É extraordinário o que a ciência, o que a tecnologia faz. Mas é inquestionável o que também em nenhum momento da história a humanidade tenha sido tão triste como é hoje. Em nenhum momento da história morreu-se tantas pessoas por suicídio, por depressão, por não ver sentido na vida. Nunca morreu tantas pessoas como hoje morre por pessoas com doenças psicossomáticas, doenças da mente, doenças que atacam a nossa mente, mas dilaceram o nosso corpo. Então talvez não tenha nenhum momento mais oportuno do que o de falar das orações dos santos homens de Deus, das santas mulheres de Deus, em meio a esses momentos de angústia. Para isso eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 até o versículo 18. Queria que você lesse com muita atenção a palavra de Deus e refletisse de uma forma muito sincera naquilo que Deus está falando sobre esse momento, sobre orar em meio às angústias. Olha o que diz a palavra de Deus, versículo 10 de 1 Samuel 1. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhes derem um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli era o sacerdote da época, a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora.
Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Vamos falar com o nosso Deus? Senhor, fala aos nossos corações, que a tua palavra possa preencher as nossas vidas, Deus, e encher as nossas vidas de sentido. Ensina-nos, Deus, cada vez mais a orar. Em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que eu queria falar com você, nesse momento de angústia, de medo, de tribulação que o nosso país e o mundo têm vivido, é que existe uma característica diante de todos os homens de Deus e todas as mulheres de Deus, quando eles passavam por meio a essas mesmas crises, tribulações e angústias. Sabe o que era extremamente parecido entre essas pessoas? Todos eles oravam. Nos dias de hoje, é imperativo que a igreja ore. Observe Jesus, Lucas 22. Jesus antes da cruz, momento de angústia, momento de tristeza, momento de aflição de Jesus. Jesus estava orando. Jesus estava se dedicando à oração. O texto de Lucas 22 diz que Jesus estava tão intensamente orando que do seu corpo saíam gotículas de sangue. Ele suou sangue, as gotas eram tão grandes que elas corriam o seu corpo e caíam no chão. Jesus estava angustiado e ele orou. Se a gente continuasse em Lucas, nós veríamos Jesus pregado naquela cruz. Jesus sendo acusado pelos seus acusadores, dizendo: Deus não te ama, peça a Ele e Ele vai te salvar. Deus não te quer bem, então desce da cruz, chama Elias, chama o seu teu Deus, já que Ele te ouve. E o texto diz que Jesus, no seu momento de dor, orou e disse: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Mas outro texto diz que ele, antes de entregar o seu espírito, orou e falou assim: Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E continua. Jesus ora depois da cruz, com os seus discípulos ao partir o pão no caminho de Emaús. Olha que interessante, Jesus ora na tribulação, Jesus ora antes da tribulação, Jesus ora na tribulação, Jesus ora depois da tribulação. Jesus era um homem de oração. A igreja, por outro lado, era uma igreja de oração. Atos 2,42 vai dizer que a igreja perseverava, os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 4 vai dizer que, Atos 3 na verdade, vai dizer que assim que Pedro e João saíram da prisão, de terem sido ameaçados, a igreja se reuniu e orou fervorosamente pelos seus acusadores, perseguidores. Diz o texto que o local onde eles estavam tremeu. Paulo e Silas oravam na prisão de Filipe e à meia-noite cantavam e louvavam e oravam a Deus diante de uma situação, de um cenário catastrófico na vida deles. Eles tinham sido humilhados em público, espancados, presos injustamente, e eles estavam orando. Observe que a igreja sempre orou em meio à tribulação. Não é algo que a igreja inventou depois de Cristo ter ido para o céu, não. A igreja viu, os discípulos viram Jesus orando incessantemente e se tornaram homens de oração em meio à sua tribulação. Então a primeira coisa que a gente aprende com Ana é que em meio à angústia, em meio à amargura da alma, nós devemos orar a esse Deus, falar com esse Deus, clamar a esse Deus. Mas essas orações têm também algumas características em comum muito interessantes. A primeira característica que eu observo no texto aqui de Ana é a humildade. Humildade, sim. Se observar, Ana afirma algumas vezes que ela é serva do Senhor. Olha, veja a aflição da sua serva, não te esqueça da sua serva. Quando Eli vai dizer que ela está embriagada, ela fala: não, meu Senhor. Olha quanta humildade existe no coração de Ana. É impressionante como nos dias de hoje parece que a humildade foi arrancada da oração, parece que a humildade não faz parte da oração.
Muitas vezes queremos decretar, queremos dizer, queremos falar que vai ser, que vai acontecer, como muitos aí estão fazendo. E, infelizmente, estão anulando a importância da humildade diante de um Deus que tudo pode, que tudo fez e que tudo sustenta. Meus irmãos, Ana não veio aqui buscar os seus direitos. Ana não veio aqui decretar o que vai acontecer na sua vida. Ana veio aqui buscar o seu Deus. A humildade nos lembra que o nosso Deus nos convida a um relacionamento com Ele, e não a uma prepotência, e não uma arrogância no fazer ou no falar. Não. Humildade é um pilar da nossa caminhada com Deus, é um pilar da nossa oração. Por isso, muitas vezes, quando nós não oramos, muitas vezes estamos deixando de ter humildade, de nos aproximar desse Deus. Eu não sei se você conhece o texto que fala sobre Asa, o rei de Judá. O texto diz que Asa foi o primeiro rei de Judá depois de Salomão, né? Na verdade, Judá foi o primeiro mesmo, que buscou a Deus e que não seguiu o caminho dos seus pais. E é interessante que o texto diz que Asa serviu a Deus, buscou a Deus, foi valente e na sua caminhada, em algum momento, ele perdeu a humildade. E que quando ele ficou doente, ele pegou uma doença nos pés, não se sabe ao certo o que foi, mas ele ficou muito doente, e devido a um fato que tinha acontecido na sua vida, ele não buscou a Deus, ele não pediu a Deus a cura, e ele acabou morrendo naquela doença, porque não teve humildade. Olha como que a humildade faz falta. Lembra do fariseu e do publicano? O fariseu abria os braços, olhava para o céu e dizia: Deus, graças te dou, porque eu jejuo, eu oro, eu dou dízimo, eu não sou como esses pecadores. Mas o publicano não tinha coragem de olhar para o céu, batia no peito e dizia: Deus, seja propício a mim, que sou o pecador, o maior dos pecadores. Irmãos, a humildade não é opção. A humildade é um pilar da nossa caminhada com Deus, é um pilar da nossa vida com Deus. E nós precisamos crescer em oração e em humildade para as nossas orações realmente fazerem sentido. Uma segunda característica que eu observo na oração de Ana é a sua sinceridade. Olha como que ela se define diante de Eli. Ela fala assim, versículo 15: porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha aflição é que tenho falado até agora. Os dias de hoje, a nossa geração, ela não foi ensinada a ser sincera. Infelizmente, nós não fomos ensinados a ir na raiz da questão. Nós não fomos ensinados a viver a nossa vida com sinceridade para com os outros. Quer um exemplo disso? Vai agora não, porque você está no culto, mas assim que acabar o culto, vai no seu Instagram e procura nos seus amigos alguém dizendo que eu estou angustiada de alma. Procura entre os seus amigos no Facebook, nos seus stories, alguém dizendo que a sua vida está destruída. Você vai ver dos seus 1000 amigos que você deve ter no seu Facebook, no seu Instagram, no máximo uma ou nenhuma pessoa. Porque mesmo em meio à pandemia, irmãos, todos estão dizendo pelo seu Facebook, pelo seu Instagram, que a sua vida está 1000 maravilhas. O pastor Heinerson, meu cunhado, meu pastor, foi meu pastor na minha conversão, é o meu pastor hoje, será meu pastor eternamente. Eternamente, não sei, mas até viver. Ele uma vez me confrontou com essa situação. Tiago, você é sincero o suficiente com Deus para dizer, quando você não quiser orar, que você não está a fim de orar? Isso me fez pensar muito, porque a falta de sinceridade na oração anula a oração. Quando nós nos aproximamos de um Deus que sabe todas as coisas e percebe, obviamente sabe, que você está falando um monte de palavras, mas você não está prestando atenção em nada que você está falando, que você está decretando alguma coisa, mas que esse Deus
sabe que você não tem fé, sabe que você não tem esse relacionamento sincero do jeito que você está se mostrando. Pouco valor isso tem. Olha Davi, o que ele diz no capítulo 32 de Salmos. Olha como que a sinceridade é importante diante de Deus. No Salmo 32, versículo 3 e 4 diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Enquanto Davi se escondia da presença de Deus, escondia os seus pecados da presença de Deus, os seus ossos se secavam. A sinceridade é tão importante diante de Deus que ela atinge a nossa carne, a nossa vida, de uma forma direta. E ele vai dizer, ele vai continuar: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Quando Davi se tornou sincero, a cura veio para sua alma. Seja sincero com Deus. Seja como Ana. Rasgue-se, derrame-se diante de Deus. Diga: Deus, está doendo muito, eu não estou conseguindo lidar com isso. Deus, eu não aguento mais. Porque enquanto nós não formos sinceros, poucas coisas poderemos ver de diferente na nossa caminhada. Observe como que Paulo foi sincero. Quando ele escreveu Romanos 7, ele está dizendo assim: o bem que eu quero fazer, este eu não faço. O mal que eu não quero fazer, este faço. Olha como que Paulo foi sincero. Quando ele escreve a segunda carta à igreja de Corinto, capítulo 13, ele diz: eu tenho um espinho na carne. Eu tenho espinho não, eu tenho uma estaca enfiada na minha carne. E eu rogo a Deus que tire ela de mim. E Ele não tirou, Ele me deu um não. Quanta sinceridade. Quanta sinceridade. A sinceridade é um outro princípio para nós crescermos em relacionamento com Deus, em vida sincera com Deus. E por último, e talvez um dos pontos mais importantes para a nossa geração hoje: entregue, descanse. Olha o que diz o versículo 18 do texto que lemos. Ana não tinha recebido resposta, Ana não tinha recebido o seu filho, Ana sequer sabia se Deus tinha ouvido sua oração. Não sabia, ela sabia, ela sentia isso. Mas o texto termina dizendo: assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Meu irmão e minha irmã, é um grande desafio entregar nas mãos de Deus. É um grande desafio confiar que Deus ouviu as nossas orações. Mas o fato é que as pessoas que oram, as pessoas que se derramam suas almas diante de Deus, as pessoas que são humildes em reconhecer suas limitações, a sua humanidade, a sua fraqueza, as pessoas que são sinceras em ver os seus pecados, as pessoas que verdadeiramente confiam nesse Deus, segundo a própria palavra de Deus, não devem esperar nada além do socorro, do favor desse Deus. É muito interessante, lendo o Êxodo, capítulo 3, quando Deus se aproxima de Moisés, naquela sarça ardente, ele fala assim: olha, eu desci, eu ouvi as orações desse povo, eu vi as aflições desse povo, e eu desci para salvar esse povo. Essas 3 palavras que Deus fala a Moisés me deixam arrepiado até hoje, porque nós temos um Deus que ouve, nós temos um Deus que vê, nós temos um Deus poderoso o suficiente para descer e mudar a nossa história. Meu irmão, minha irmã, não sofra sozinho. Entregue na mão de Deus. Como o próprio salmista diz:
Por que está aflita, ó minha alma? Confia no Senhor, porque eu ainda o louvarei. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma extraordinária. Que o seu domingo, que essa palavra possa aquecer a sua alma, para que você busque a Deus, se derrame diante de Deus e você possa colher os frutos de um homem e de uma mulher que oram, de um homem e uma mulher humildes, de um homem e uma mulher sinceros e de um homem e uma mulher que se entregam na mão do seu Deus. Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Que a consolação do Espírito Santo e o amor de Deus o Pai possa estar abundante em sua vida para hoje e para todos os próximos dias que o Senhor vai nos permitir crescer. Que Deus te abençoe ricamente. Vamos orar mais uma vez. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Fala aos nossos corações de forma poderosa, de forma sincera, de forma transformadora. Que a tua palavra possa penetrar as nossas vidas e mudar as nossas vidas em nome de Jesus. Essa é a minha oração, em nome de Cristo.